Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Boa noite, Analice. Paz e luz para todos nós. Boa noite, Luiz Cláudio. Paz, amor e luz com Jesus. Que assim seja. Que Deus nos abençoe. E nesse momento, vamos esperar mais um minuto para as pessoas entrarem. Vamos fazer nossa prece inicial dos trabalhos, para que possamos nos beneficiarmos da espiritualidade. Sabemos que é um trabalho que nós dependemos das mídias, das redes sociais, uma série de coisas, da internet, do sinal da internet, mas precisamos da espiritualidade sim para que possa comandar e orientar os nossos serviços, influenciando-nos espiritualmente, e que a mensagem possa chegar a todos nós. Nesse momento, vamos rogar a Jesus, que é o nosso irmão mais velho, mais experiente, à luz do sol, como diz Amélia Rodrigues, e através do nosso mestre, que se faça presente os bons amigos espirituais que nos assistem, nossos anjos e guias, nosso querido mentor familiar, o mentor espiritual da nossa casa, Henrique Salazar, que possa nos influenciar, nos envolver, abençoando-nos o trabalho da noite, e que a mensagem seja simples e cristalina e possa tocar no coração de todos nós. E assim sendo, em nome de Jesus, em nome do nosso querido mentor, Henrique Salazar, que possamos iniciar os nossos trabalhos nessa doce e bendita paz. Que assim seja. Boa noite, Dona Maria. Boa noite, Claudeci. Claudivan, boa noite, nosso irmão. Jesus nos abençoe, é verdade. Então, o tema que foi designado pela nossa irmã Claudeci é o perdão e o auto-perdão. Ele nunca vai se esgotar, esse tema, né? E a gente pode passar aqui, nós podemos passar aqui a noite e jamais esgotaríamos, porque é muito profundo. E quem trouxe a proposta do perdão foi Jesus. Antes dele, se falava muito em compaixão, em ética, mas Jesus foi o primeiro a trazer de forma profunda o amor, e para se amar tem que se perdoar. Não existe amor sem perdão. Mas eu gostaria
de antes de mais nada, iniciarmos a nossa simples palestra, citando aqui a oração que Jesus ensinou naquele momento, no Monte das Aventuranças, né? No Monte das Bem-aventuranças, no Sermão da Montanha. Uns falam que Jesus estava acima, outros falam que Jesus estava embaixo. Não nos importa isso. O que importa é a mensagem, que é muito profunda, e que o Sermão da Montanha foi digno de homenagem, de admiração de um não cristão chamado Mohandas Karamchand Gandhi. Gandhi, que foi considerada a grande alma da Índia. Então ele falou que se queimasse todo o evangelho e se permanecesse no Sermão da Montanha, ali estaria toda a essência do cristianismo. Boa noite, Janete. Boa noite, Marineide. Eu queria começar trazendo essa recitação, porque as pessoas não sabiam como orar, como se comunicar com Deus. E então essa tradução do hebraico vai estar um pouco diferente da tradução vinda do grego, do latim, mas enfim, a mensagem é a mesma. Então Jesus começava assim: essa prece, ela tem que ser sentida frase por frase, não é uma prece para ser decorada. Então, os católicos ou não católicos sofrem algumas críticas dos irmãos evangélicos, porque diz que isso é uma reza. E os evangélicos dizem que não rezam, mas eles oram. E a oração, ela tem que ser algo bem profundo. A reza pode ser algo, se é que podemos dizer dessa forma, algo que a gente memoriza palavras, frases. Quantas orações nós temos e recitamos de forma decorada. Mas a oração significa que nós temos que entender e que refletir cada frase como se fosse um mantra, mas de forma consciente. Então Jesus começa assim: Pai nosso dos céus, santo é teu nome. E ele já começa de forma assim extraordinária: Pai nosso. Esse Pai não é só o Pai dos judeus, não é o meu Deus, não é o Deus tribal, não é um Deus de uma casta, de uma elite, mas de todo mundo. Pai nosso dos céus. Então não existe essa coisa, o meu Deus é fiel, meu Deus é isso, meu Deus é aquilo. O nosso Deus é amor. A gente poderia refinar essa frase, Deus é fiel, porque ele vai ser fiel com suas leis, e a gente poderia dizer, Deus é amor. Venha o teu reino, tua vontade se fará na terra quando também nos céus. Venha o teu reino, tua vontade se fará na terra quando também nos céus. Dai-nos hoje nossa parte de pão. Isso é muito belo, isso é muito poético. Perdoa as nossas culpas. E aí vai entrar essa questão do perdão e do auto-perdão. Quando perdoamos as culpas dos nossos devedores, perdoa as nossas culpas quando perdoarmos as culpas dos nossos devedores.
não nos deixeis entregues à provação, porque assim nos resgata do mal. Amém. Ela é um pouco, né, diferente da tradução do latim. Mas no final, né, Jesus fala assim: porque se perdoardes aos homens, no hebraico, melhor dizendo, porque se perdoardes aos homens as suas faltas, também vosso Pai dos céus perdoará as vossas. Porque se perdoardes aos homens as suas faltas, também vosso Pai dos céus perdoará as vossas. E ele diz mais: e se não perdoardes aos homens as faltas deles, também vosso Pai não perdoará as vossas faltas. É importante a gente refletir a respeito da profundidade dessas palavras. A gente se abster da letra, um pouco da letra, e se aprofundar no espírito. Se vocês perceberem, Jesus trata Deus de 3 formas. Pai Nosso é uma das formas que ele diz, como se dissesse e como dizendo: é o Pai de todos nós, Pai de gregos, de troianos, de hebreus, de babilônicos, de brasileiros, de ingleses, de norte-americanos, é Pai de todo mundo. Então, quando ele começa a prece, ele nivela todo mundo como filho de Deus, todos são de uma mesma criação. Mas ele diz assim também: eu e o Pai somos um. Isso mexeu muito e mexe muito com a cabeça e a consciência de muitas pessoas de outras correntes cristãs. Eu e o Pai somos um. O Pai é maior do que eu. Eu não faço essas coisas se não for com o consentimento do Pai. Então, a relação de Jesus com Deus é uma relação de comunhão. Eu e o Pai somos um. Existe uma sintonia que só os espíritos puros podem chegar. A relação de se tornar uno com o Pai, não perdendo a sua personalidade, porque muitos acreditam, e é uma confusão, e as pessoas não compreendem, mas aceitam de forma cegamente essa questão da Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo, isso dá um nó na cabeça das pessoas até hoje. E as pessoas recitam isso sem nenhum aprofundamento. O Pai é uma coisa, o Pai é a nossa criação, é o nosso Criador. O Filho unigênito é Jesus. Diz unigênito porque o único Filho, o Espírito puro que teve aqui na Terra. Não existe o maior modelo, o maior exemplo é Jesus. Não existe até o momento nenhum outro Espírito acima de Jesus que veio para a Terra trazer uma mensagem. Por isso que ele é unigênito. E o Espírito Santo, ou melhor dizendo, segundo as traduções mais concretas, o Santo Espírito significa um conjunto, uma pleiade de espíritos que trabalham em nome de Deus e que trabalham sobre a governadoria de Jesus aqui na Terra. Então é preciso a gente desmistificar isso. Não existe trindade, são 3 em 1. Porque aí as pessoas acham que são 3 personalidades em uma, e isso é tirado. E isso foi tirado dos teólogos cristãos da Idade Média, nos seus concílios, e isso aí é semelhante ao conceito de trindade dos hindus. Vishnu, Shiva e Brahma são 3 entidades em uma. Então, essa influência chegou no catolicismo romano e as pessoas até hoje absorvem isso sem compreender em profundidade, mas os dogmas de algumas religiões são incontestáveis, não são questões que você não contesta e aceitam sem questionamento.
Mas a terceira parte, Jesus diz, vosso Pai. Pai nosso, meu Pai e vosso Pai. Existe uma diferença aí dos três. Vosso Pai. Isso é muito profundo. Se não perdoardes aos homens as faltas dele, também vosso Pai não perdoará as vossas faltas. Isso significa que Deus esse Deus é um Deus que ele é movido por sentimentos e emoções humanas. Se eu não perdoo o meu próximo, Deus não me perdoa, então Deus não é amor. Mas Jesus falou isso, e isso significa, quando Jesus fala vosso Pai, é preciso a gente entender isso em profundidade. Vosso Pai significa a nossa consciência. Se eu não perdoar as faltas dos meus irmãos, eu não vou me perdoar. Jesus estava querendo dizer isso. O vosso Pai seria a nossa consciência. Se eu perdoo, a minha consciência irá me perdoar. Se eu não perdoo, com certeza, o vosso Pai, que é um nível de consciência, que a minha consciência não conseguirá me perdoar. E aí a gente vai entrar em questões de obsessão, de auto-obsessão, mais na frente de transtornos psicopatológicos. Então eu queria começar através dessa reflexão. Jesus trouxe o perdão, o amor. Quando Jesus pronunciou, tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a lei de amor, quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, embriagados de esperança, desceram o circo e se imolaram e se doaram. Jesus trouxe uma palavra revolucionária. Então, como isso foi muito revolucionário, foi preciso pessoas muito corajosas. Boa noite, Inês. Foi preciso pessoas muito corajosas para que hoje o cristianismo pudesse ser essa árvore frondosa. Porque se não existisse a coragem desses homens, simples homens, o cristianismo não estaria hoje. Se não fosse a coragem de Pedro, de Paulo, de André, de João, de Tiago e tantos outros discípulos, o cristianismo não estaria aqui. Se não houvesse o perdão, essa coisa de perdoar é muito profunda. Perdoar o romano que batia na tua face, perdoar o romano que te espoliava, perdoar o romano que matava o teu povo, que matava os teus irmãos. É uma proposta muito revolucionária e essa questão do perdão, eu vou dizendo logo a vocês, perdão é um processo. Perdão não é algo de, você tem que perdoar. Conheço muitas pessoas que não sabem perdoar. Conheço muitas pessoas que guardam mágoas de infância, mágoas profundas. Eu não sei perdoar. Eu não consigo perdoar. Eu guardo até hoje uma decepção, uma surra que eu levei da minha mãe e do meu pai. E guardo isso com muita nitidez, todos os detalhes. Não consigo perdoar. Tem pessoas assim. É digno de crítica? Não. Até porque nós ainda não encontramos e ainda não desenvolvemos o perdão que só as almas sublimes conseguem exercer, que é o esquecimento das ofensas. Até então, nós não esquecemos as ofensas. Por que não esquecemos as ofensas? Primeiro, porque a gente não tem nenhum problema neurológico. Nós não temos nenhum problema de Alzheimer. Nós não temos nenhum problema de nenhuma doença degenerativa do sistema nervoso central. Então, por sua vez, nós vamos sempre estarmos lembrados de fatos que marcaram na nossa vida. Atos que nos causaram muita dor. Mas o que significa o perdão? Boa noite, Aline. O que significa o perdão para nós, ainda que não somos esses espíritos iluminados, espíritos perfeitos?
O perdão significa que eu vou lembrar da falta, mas aquela falta, mas aquela situação provocada por alguém, por um amigo, por um inimigo, por um familiar, quando eu lembrar, essa falta não vai me causar mal-estar, nem angústia, nem depressão, né? Nem qualquer outro transtorno emocional. Eu posso lembrar, eu não vou esquecer, mas eu não estou prisioneiro da lembrança. Isso é um processo de perdão. E como dizia que é processo, vai ser para toda a vida, vai ser para quando a gente desencarnar e a gente vai continuar perdoando. Porque quem não perdoa está em curso, a caminho de muitos problemas, tanto espirituais quanto problemas mentais, problemas psicológicos. O perdão, segundo Joana de Ângeles, para as faltas alheias, está no livro Elucidações Psicológicas à Luz do Espiritismo, de Joana de Ângeles. Isso aqui é um dicionário, né, de termos que o Geraldo Campetti, Sobrinho e Paulo Ricardo Pedrosa, eles compilaram da série psicológica. Não estão todas aqui, mas está desde Jesus e Atualidade até o último livro que eles conseguiram compilar, que foi Triunfo Pessoal. E aqui está todos os termos: perdão, perispíritos, perfeccionismo, perdão da consciência. Aqui estão todos os termos que você irá encontrar nesses livros, e esses nossos irmãos, eles compilaram como se fosse um dicionário de termos utilizados por Joana de Ângeles à luz da psicologia profunda. E ela diz assim: o perdão para as faltas alheias luariza a paisagem íntima, ou seja, clarifica a paisagem íntima, clareando as sombras da angústia insistente que bloqueia a alegria de viver, produzindo sofrimentos injustificáveis. Ou seja, quem não perdoa é uma pessoa que vive em eterna angústia e eterno sofrimento que não se justifica. Então, vocês já perceberam uma pessoa rancorosa como é? Primeiro, é uma pessoa infeliz. E toda pessoa infeliz, ela se preocupa muito com a felicidade do outro lhe toca muito. E então, por ela ser infeliz, ela busca a infelicidade dos outros. Ela busca perpassar com seu mau humor, com a sua angústia, com o seu rancor, perpassar a psique do outro, a vida do outro, o psicológico do outro. Então, toda pessoa rancorosa é uma pessoa, por excelência, infeliz e angustiada. Assim, o verdadeiro perdão só é possível quando ocorre o esquecimento pleno. O verdadeiro perdão é esse que nós falamos. O perdão das almas, aquele que é cultivado pelas almas sublimes. O verdadeiro perdão somente é possível quando ocorre o esquecimento pleno ao mal de que foi objeto. À luz da psicologia profunda, o perdão é superação do sentimento perturbador de desforço. É superação do sentimento perturbador, das figuras de vingança. Eu vou me vingar. Quando não tem coragem, diz assim: mas ele um dia vai pagar perante as leis de Deus. Ele vai pagar, sim, com certeza. Mas a gente não precisa, nós não precisamos nos colocar nessa condição de apelar para a lei divina, para a pessoa pagar os seus débitos, as suas ofensas para com a gente. Figuras de vingança, de ódio, através da perfeita integração em si mesmo, sem deixar-se ferir pelas ocorrências afligentes dos relacionamentos
interpessoais, sem deixarmos ferir pelas ocorrências afligentes dos relacionamentos interpessoais. Isso é que é um desafio. Não nos deixarmos afetar nesses relacionamentos interpessoais. E isso, quando diz relacionamentos interpessoais, é na nossa família, é no nosso meio de trabalho, é na nossa instituição espírita, é não nos deixarmos afligir por essas questões de relacionamentos interpessoais. É um desafio, lógico, né? É um desafio profundo. Então, mais ainda sobre o perdão, na lei antiga, a figura do perdão é apresentada como conquista mediante retribuição. Os judeus, eles tinham o dia do perdão. Isso foi falado na palestra passada. Então, o sumo sacerdote, entrava no templo e sacrificava um cordeiro. Esse cordeiro tinha que ser sem nenhuma mancha, sem nenhum defeito, um cordeiro sem manchas, perfeito. E esse sangue do cordeiro iria expiar todos os pecados do povo judeu. Então, Jesus aceitou as injunções convencionais dos comportamentos atávicos. Ele aceitou todo aquele convencionalismo, porque ele disse, eu não vim destruir a lei. Porém, acrescentou essa política legal ancestral dos judeus, de sacrificar os animais, necessária nos primórdios da cultura do povo hebreu. Houve uma necessidade para isso. A ética do amor como mecanismo superior. Aí ele traz a proposta do amor, que, como falávamos lá, quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, até então ninguém sabia o que era amor. O que é amor? Amar um inimigo, amar um romano, amar um samaritano. Isso era um desafio para aquela época. E um povo extremamente orgulhoso, feito judeu. Judeu extremamente orgulhoso, um povo de casta, que tinha na sua essência como a superioridade da sua raça, e que todos deveriam se curvar diante deles. A ética do amor como mecanismo superior a qualquer outras expressões de ordem material ou de imposição estabelecidas pelos legisladores terrestres. Nem sempre em condições de elaborar princípios nobres, por lhe faltarem valores de dignidade, os fariseus da época, e exemplo, eles não tinham exemplos. Como Jesus dizia, eram aves de rapina. O que lhes retirava a autoridade para estabelecer a conduta que não seguiam. Nesse aspecto, diz mais Joana de Ângeles no livro Jesus, o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, projetam-se os resultados dos ressentimentos para outras experiências fora da matéria ou em futuras reencarnações. Por isso que Jesus dizia, essa questão do perdão é muito profunda, minha gente. Porque ela vai além da nossa existência. Ela atinge o cerne do nosso espírito. E as pessoas... E quando lemos e estudamos a obra romanceada de André Luiz, nós vamos perceber que espíritos desencarnam com ódio, do outro lado não conseguem perdoar e voltam ainda investidos de muito ódio. Porque nós dizemos sempre, nós vamos levar daqui tudo aquilo que nós estamos desenvolvendo numa linguagem evangélica e estamos plantando. O que estamos plantando, então nós vamos continuar com os mesmos sentimentos. Nós vamos levar daqui aquilo que estamos tentando desenvolver ou aquilo que estamos colocando debaixo do alqueire. As nossas tendências, vamos dizer, nossas tendências positivas e as nossas tendências negativas. E nós vamos nos deparar do outro lado conosco mesmo. Então não é pelo simples fato, nós falamos sempre, vai morrer, se tornou uma pessoa boa. Vai morrer, vai se tornar uma pessoa santificada. Não, ele vai carregar consigo os seus dramas, os seus conflitos,
as suas questões não resolvidas e resolvidas. Você vai se deparar com você mesmo. Então, Jesus dizia assim, antes de fazeres a oferta, os judeus tinham essa coisa de fazer a oferta no altar, de fazer as suas doações. Antes de fazer as ofertas no templo, volta e reconcilia-te com o teu adversário, para que o juiz não te coloque em prisão, e não saireis daí do cárcere carnal, não vencerás todas as rodas das reencarnações na terra. Roda das reencarnações, isso é um termo do budismo. Se não, até enquanto não pagares o teu último centavo, até enquanto não estiveres quites com a lei. Então, se não voltar para perdoar, veja que proposta audaciosa. Se não voltar para perdoar, voltarás com ele, reencarnarás e voltarás com ele na condição de um desafeto. E essa questão é tão profunda que nós nos deparamos com um grande enigma para as religiões, que é a presença de dois espíritos em um só corpo, os gêmeos chepófagos. Como é que pode duas cabeças no mesmo corpo? Que explicação das religiões para isso? Não tem. Elas vão se deparar com esse enigma ou vão trazer respostas que não vão convencer o nosso espírito audacioso e crítico. Então, duas cabeças em um só corpo significa alguém que se contabilizou na questão do desafeto, não só em uma reencarnação, mas em várias, estão voltando, estão repetindo na compulsão de um mesmo sintoma, do mesmo problema, da mesma falta. Chegam no plano espiritual, continuam se degladiando, até então a espiritualidade diz basta, vocês vão voltar agora num corpo só para tentar se autotolerar-se. E a doutrina espírita traz essa elucidação com muita clareza. Então, ele diz assim, não raro na gênese de muitas psicopatologias, Joana diz, encontramos a presença de cobradores espirituais, que embora desvestidos de roupagem física, permanecem em lamentável situação de vingança, não perdoaram. Vingança é algo assim, é um adoecimento do espírito. É quando o espírito, mesmo que quando entra nesse processo de ódio, é como diz Joana diz, o amor que enlouqueceu. Que, embora desvestidos da roupagem física, permanece em lamentável situação de vingança em terrível transtorno mental, gerando dilacerações psíquicas naqueles que os ofenderam e não tiveram tempo nem oportunidade ou interesse para se reabilitarem. Olha, se diga-se de passagem que essas questões de vingança, de obsessões, elas duram décadas e séculos. Vejam, quando nós vamos ler aquela trilogia de Filomeno de Miranda, que fala sobre o alvorecer de uma nova era, que fala sobre aquele processo do tsunami, são 3 livros de Filomeno de Miranda, que nesse momento não me vem o nome dos 3 livros, mas na última obra da trilogia,
tem um espírito que persegue o cristianismo e persegue hoje, e perseguiu o espiritismo há mais de 1000 anos. Era um judeu que sofreu lá na Inquisição, que fora perseguido pelos cristãos. E então ele passou 1000 anos liderando exércitos. Interessante isso. Liderando exércitos e comandando a discórdia nos templos cristãos do Ocidente e nas casas espíritas. Lembram do tempo que a espiritualidade falava que o movimento espírita estava passando por momentos difíceis, de muita perseguição, de muita sombra? Eram esses espíritos inimigos do cristianismo. E em determinado momento foram chamados o plano espiritual. Foi preciso convocar Francisco de Assis para doutrinar esse espírito. Um espírito de luz, um espírito extremamente evoluído. Mas além disso, além de Francisco de Assis, o que tocou a conversão desse espírito, que liderava uma malta de outros espíritos obsessores que viviam nos umbrais, foi o apelo que Francisco de Assis fez a um espírito que no passado envergou a condição da mãe daquele algoz. Então, Chico Xavier diz que um apelo de uma mãe rasga as portas do céu, não é isso? Então, o apelo de uma mãe é tão profundo que naquele momento que aquele espírito se encontrava ali, tentando sitiar uma casa espírita, e muitos daqueles outros espíritos, eles não conseguiam entrar porque a casa espírita ela tinha uma proteção magnética muito grande, era uma casa bem assistida. E Francisco de Assis se encontrava lá, a pedido de Bezerra de Menezes. Veja que os espíritos vão pedindo ajuda a quem tem maior condição. O mentor da casa pediu ajuda a Bezerra, Bezerra pediu ajuda a Francisco de Assis, e Francisco de Assis foi pedir ajuda ao espírito nobre de uma mulher que foi genitora em uma da última reencarnação desse espírito. Quando esse espírito se deparou com a figura da mãe, ele se prostrou sobre a terra, chorou copiosamente nos braços da mãe, pedindo perdão, e ali a espiritualidade trabalhou, a mãe o abraçou comovidamente, porque é o amor que desce das esferas superiores para resgatar os seus filhos em erro. E naquele momento, aquela cena que nos toca o espírito, aquele verdugo que vivia numa carapaça, numa defesa, numa couraça de alguém algoz, mas toda pessoa que se vinga, toda pessoa que vive se alimentando de ódio, ela na sua essência é um indivíduo extremamente frágil. Ali é apenas uma couraça, ali é apenas uma armadura. E ali ele entra no torpor, ele entra num processo de inconsciência e é levado pela espiritualidade. Então veja, espíritos passam séculos imantados em ódio e presos naquela imagem do passado. Eles não conseguem ver a imagem do presente, da contemporaneidade. Eles ficam presos num clichê que se repete no seu psiquismo. E aí eles nos procuram durante séculos. Então, por isso que Joana de Ângeles traz assim, que a falta de perdão, o ódio, nos leva a problemas profundos e psicopatológicos, de obsessão e de transtornos mentais. São aquelas
depressões que não têm uma resolutividade. É uma depressão carregada de uma culpa que o indivíduo não tem consciência, é uma culpa do passado. Porque a culpa ela se instaura no inconsciente porque o ego não suporta. E aí ela reprime, recalca essa culpa. Mas se a gente esquecesse, se ficasse lá no inconsciente, existe a culpa consciente também, mas nesses casos é uma culpa que o indivíduo traz que não sabe explicar o que culpa é essa. É aquele indivíduo que chega na clínica, é aquele indivíduo que desenvolve transtornos psicopatológicos profundos, transtornos mentais, esquizofrenia, carregados de uma culpa inconsciente que está lá e trazendo, linkando também aos nossos desafetos, aos nossos adversários. Então, antes de fazer a tua oferta, vai, reconcilia-te com o teu adversário. Se o teu adversário não aceitar, então você está quite, você já está livre. O problema é com ele. Divaldo sempre diz assim, eu posso ter até inimigos, mas é inadmissível eu ser inimigo de alguém. Então, nós descambamos para essa coisa, nós falamos dessa coisa da culpa, a necessidade da culpa no livro Despertar do Espírito. A culpa sempre se esculpe no inconsciente, como diz Joana de Ângeles, como uma necessidade de punição, através de cujo mecanismo o ego se liberta do delito. O ego se liberta, mas joga a responsabilidade para o inconsciente, que ali não vai ficar quieto, ali vai, essa culpa vai se transformar em algo abrasador, em um sofrimento. Então, existe a culpa tormentosa, aquela que se mascara e adormece no inconsciente profundo, diz Joana, trabalhando transtornos de consciência ante a consideração do ato ignominioso não digerido. Não digeriu a culpa, e aí entramos num processo de não nos perdoar. Porque se a gente fere alguém, não nos é cabível a gente ficar preso na culpa. Eu feri alguém, eu magoei alguém, então eu tenho que agora entrar num processo, como dizia Paulo de Tarso, arrependei-vos é um primeiro passo. O arrependimento serve para se liberar da culpa? Não. O arrependimento é um primeiro passo. O segundo passo é o converter-se, é o reparar aquilo que você fez. Então, se nós não nos perdoarmos, e quando eu digo isso, é perdoar primeiro a nós, para depois repararmos as ofensas, isso de nada nos vale, considerando-se a própria fragilidade de Joana de Ângeles. O indivíduo deve conceder-se a oportunidade de reparar os males praticados. Vejam, reparar os males praticados. Não é inércia, não. As pessoas dizem, Jesus morreu pelos nossos pecados, estão perdoados. Não, não é isso, não. O Cordeiro que tira o pecado do mundo significa a proposta que eu vou viver, que Jesus direcionou, acenou. Essa proposta tira o pecado do mundo. É porque as pessoas precisam se aprofundar no que Jesus disse. Libertar a letra do Espírito. A letra mata, Jesus dizia. A letra mata a essência do Espírito. A letra mata, o Espírito vivifica, o Espírito vive. Então é preciso a gente entender. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus se colocou nessa condição do Cordeiro, porque ele foi o exemplo maior do perdão, porque ele é o Espírito puro. Mas ele disse, esse caminho vocês podem seguir.
Porque é um roteiro, o evangelho é um roteiro. Agora, a questão é, as pessoas dizem, eu só vou ser espírita se eu conseguir viver o evangelho inteireza, na sua completude. Isso é um lei de engano. Ninguém aqui na Terra, fora Jesus, conseguiu viver o evangelho em plenitude. Você quer ser o Jesus? Jesus viveu o evangelho em plenitude. Então, isso é uma desculpa para você não ser cristão, para você não ser espírita. Então, existe um roteiro. E esse roteiro foi deixado através da Boa Nova. Mas, como eu já dizia em outros momentos, esse roteiro não pertence a Jesus. Jesus é o porta-voz. O evangelho é uma lei do universo. É uma lei universal. Jesus trouxe a lei que rege o universo, que rege as estrelas e corporificou-se aqui na Terra, dando um exemplo. Ele dizia mais: vós sois deuses, se vós quiseres, poderás fazer muito mais do que eu. Não nessa existência, mas nas existências que vão através das reencarnações, se tornando um espírito puro, você pode fazer coisas que Jesus fez, ou coisas acima de Jesus, quando você se tornar um espírito não planetário, mas um espírito acima de uma governadoria planetária. Então, a oportunidade de reparar os males praticados, reabilitando-os perante a si mesmo e perante aqueles a quem acha prejudicado. A perfeita consciência do auto-perdão não se apoia em mecanismos de falsa tolerância para com os próprios erros. Passar a mão nos próprios erros, né? Eu não vou conseguir resolver nessa, eu resolvo na outra. Eu faço assim porque eu sou imperfeito. Né? São os mecanismos desculpistas que a gente usa para alisar os nossos erros. Que seria negligência moral, conivência e imaturidade. Antes representa uma clara identificação de crescimento mental e moral que propicia direcionamento correto dos atos para a saúde pessoal e geral. Crescimento mental e moral, ela está dizendo aqui, que propicia direcionamento correto dos nossos atos para a saúde pessoal e geral. O auto-perdão compreende a posição mental correta a respeito do erro. Eu errei. Eu tenho a consciência de que errei. Porque tem muitas pessoas que não têm essa consciência. Eu não errei não, eu estou certo. Eu estou certo. Então, o primeiro momento para reparar é ter consciência de que errou. E a satisfação íntima ante a possibilidade de interromper o curso dos males causados. Eu errei, mas agora eu não quero mais continuar causando os mesmos erros com os outros. Ou comigo. Como arrancar-lhes as raízes encravadas em que lhes padece a constrição. Arrancar essas raízes é tentar eliminar o mal na sua essência. O auto-perdão ajuda o amadurecimento moral. É auto-perdoar-se. Eu me perdoo. Porque propicia clara visão da responsabilidade, levando o indivíduo a cuidadosas reflexões antes de tomar atitudes agressivas ou negligentes, precipitadas ou contraditórias no futuro. Antes de exercer algum ato, se você já se conhece, se você já percebe alguns traços de sua personalidade, do seu caráter, se você sabe que você é uma pessoa intempestiva, é aquela pessoa que diz, eu não tenho papas na língua. Ou seja, não tem nada que consegue obstacularizar o que eu quero falar. Porque quando eu sou tocado, quando eu sou ferido, eu vou falar. E quando eu falo, eu sou duro, eu vou e toco na ferida, né? Tocar na ferida significa colocar o dedo lá dentro e remoer.
na deficiência do outro. Mas se você já sabe que é assim, se você tem essa consciência, desenvolva a reflexão, a autorrespiração, saia de perto, para que assim você não seja tomado pelas emoções, e aí sim você fale o que deve e o que não deve. Então, a autorreflexão é parar, pensar, respirar, se afastar, até deixar a razão se assenhorear da consciência, para você depois dizer assim, poxa, eu ia fazer uma besteira, eu ia magoar, eu ia ferir. O auto-perdão é necessidade para luarizar culpa, o que não implica em acreditar haver agido corretamente ou justificar a ação infeliz. Significa dar-se a oportunidade de crescimento interior, de reparação dos prejuízos. Eu preciso reparar os prejuízos que eu fiz. De aceitação das próprias estruturas que deverão ser fortalecidas. Eu preciso fortalecer as minhas partes sadias e preciso ressignificar as partes enfermas que dá dentro de mim. Quais são essas partes? A minha reforma íntima vai me dizer, eu não preciso aqui estar dizendo. A gente sabe um pouco de nós. Nós sabemos das nossas limitações, das nossas deficiências. Nós já temos um pouco dessa consciência. Graças a essa compreensão, torna-se mais fácil o perdão dos outros, sem discussão dos fatores que geram o atrito com imediato, natural esquecimento do incidente. Identificado a culpa terapêutica, surge o imperativo do auto-perdão, você se perdoar, desse o trabalho de se perdoar. Eu não consigo me perdoar. Você trabalhe-se em você. Porque se você não se perdoa, mais lá na frente você vai desenvolver algo pior. Uma depressão, um processo melancólico, um outro transtorno mental, um transtorno de ansiedade. Então é necessário que você possa desenvolver através da reparação esse auto-perdão. Então é por isso que nós entendemos o que Jesus falou lá. Se não perdoardes aos homens as faltas deles, nós queremos que os outros nos perdoem. Mas se nós não perdoarmos aos homens as faltas deles para conosco, também vosso Pai não perdoará as vossas faltas. Não é Deus não, porque Deus é amor. Eu me lembro quando Lourenço Barros falou uma coisa que provocou muito as pessoas, e algumas pessoas saíram muito mexidas, outras criticando, porque a doutrina espírita é psicoterapia profunda. Quantas vezes a gente sai tocado de uma palestra? Isso foi comigo. Isso caiu para mim. Não estou dizendo que é a carapuça, não estou dizendo que o palestrante está falando, endereçando para A e para B. Não, o palestrante não tem consciência disso. Aquela mensagem primeiramente está sendo para ele. Então Lourenço Barros uma vez falou, Deus não tem nada a ver com isso. E algumas pessoas saíram criticando, porque não entenderam. Como Deus não tem nada a ver com isso? Deus não tem nada a ver com as pessoas se degladiando, no sentido de que Deus não está se sentindo tocado, Deus não está se sentindo magoado por isso. Isso não magoa Deus. Então, a gente entende, se eu não perdoar, Deus não vai me perdoar. Deus perdoa. Deus não é vingativo, Deus não é colérico. Isso é uma visão antropomórfica de Deus na antiguidade, lá no tempo do Deus tribal. Então esse vosso Deus que Jesus está dizendo profundamente, se é psicologia profunda, que Jesus é profundo,
Esse vosso Deus é a nossa consciência que não irá nos perdoar. Então, essa proposta é profundíssima. Então a gente vai ficar aqui, não que eu tenha essa competência, eu sou muito limitado, mas se outros chegarem agora, derem continuidade à palestra, a gente não vai esgotar, a gente vai virar noite, a gente vai virar madrugada, e o tema perdão e auto-perdão não se esgotará, porque é um tema simbólico. E foi esse tema que Jesus tanto propagou, perdoar, porque ele estava percebendo que a pessoa que não perdoa é a pessoa mais prejudicada possível. A pessoa que pratica a ofensa, muitas vezes ela esquece, né? E nós que carregamos a ofensa, a gente não consegue perdoar o outro. E fica nessa condição de mágoa, de ressentimento, e aí a gente adoece mentalmente, e a gente persegue o outro mentalmente encarnado, e a gente, quando desencarnar, a gente vai continuar odiando o outro, e vai, se possível, se tornar uma criatura que vai obsidiar o outro lá ou aqui. Ou vai desenvolver a auto-obsessão, que é o espírito que obsidia ao espírito dele mesmo. Então, nós só temos a agradecer, né, a oportunidade da reflexão. Esse tema, ele me compete muito, porque eu preciso desenvolver isso. Essa questão do perdoar a mim mesmo e tentar perdoar aqueles que me ofenderam, porque eles não sabem o que fazem, como Jesus falou. O exemplo do perdão maior. Então, que Deus nos abençoe, que Jesus, essa consciência perfeita que veio aqui na Terra, esse nosso irmão mais experiente, ele possa luarizar os nossos espíritos, utilizando esse termo de Joana, clarificar os nossos espíritos diante das nossas imperfeições, das nossas culpas, e nos impulsionarmos para termos a coragem de reparar aos erros praticados, acima de tudo, contra nós mesmos, contra a nossa consciência profunda. E assim sendo, em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome de Henrique Salazar e dos bons amigos espirituais que nos assistiram, que possamos dar por encerrado o nosso trabalho virtual na noite de hoje. Muita paz, muita luz, que Deus nos abençoe sempre. Que assim seja.